Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe esse vídeo para várias pessoas. Então vamos para a unidade 3. Nós estudamos a primeira e a segunda unidade acerca da Ramartiologia. Você pode ver até os vídeos que foram postados lá, que nós editamos e postamos para que vocês possam fazer uma rápida revisão do conteúdo que foi abordado aqui de forma sintética, né? E hoje nós vamos iniciar a terceira parte, falando sobre soteriologia. O que é a soteriologia? A soteriologia é a doutrina da salvação. Esta expressão é a composição de dois termos gregos, né? Dois termos gregos que nós temos aqui, soterios ou soterios, que é salvação, significa salvação, vem de soter, salvar. A palavra soter significa salvar, libertar, curar, restaurar, expulsar demônio, e aparece diversas vezes essa expressão no texto grego, tá? Do Novo Testamento. Então nós temos essa expressão por diversas vezes no texto do Novo Testamento. Então, soterios, que é salvação. E logia, logos vem de logia. Logos significa palavra, discurso, razão. São mais de 30 significados para a palavra logos, né? Logos, logia. Então, soteriologia é a doutrina da salvação, é o estudo acerca da salvação, é o discurso acerca da salvação, é a abordagem acerca da salvação, é tudo isso, né? Então, nós usamos essas expressões aí, sinônimos, para se referir ao estudo da salvação para a humanidade. Então, é isso que nós vamos abordar na nossa aula, é a doutrina da salvação. É um assunto bastante complexo, né? Na nossa primeira parte aí, vocês vão poder observar que nós vamos abordar a salvação, o preparo, né, para a salvação. Vamos observar 3 aspectos importantes da salvação e alguns outros pontos que estão relacionados nessa primeira aula de hoje, no nosso terceiro encontro. Na quarta e última aula, nós vamos tratar acerca dos conceitos da salvação. Aí nós vamos observar a salvação na perspectiva calvinista, arminiana, católica e luterana. E o conceito de salvação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então são esses pontos que serão abordados no nosso próximo encontro. Hoje nós vamos ficar aí sobre salvação, né? E vamos abordar aí, né, aquele preparo individual para a salvação, aspectos da salvação, regeneração, santificação e outros mais. Mas assim, vamos para indicação de algumas obras. Alguns de vocês eu acho que conhecem essas obras aqui. Eu quero indicar para vocês Teologia Sistemática. Eu poderia falar de todas aqui, mas Charles Hodge. Então, Charles Hodge, a Teologia Sistemática do Hodge, é esse pequeno volume que me acompanha já há algumas décadas e que é muito importante a gente ter para ter a concepção reformada da soteriologia e de todas as outras disciplinas relacionadas a teologia sistemática, ok? Então, Charles Hodge, Teologia Sistemática. Eu tenho Bavinck, Berkhoff, Strong, Schaeffer e todos os outros aí, Franco Ferreira, Millard Erickson e outros mais. Uma outra obra que vai seguir numa perspectiva diferente do calvinismo por Hodge apresentado é a Teologia Sistemática do Norman Geisler. Norman Geisler, esses 2 volumes também, uma obra bem interessante, tá? Que eu acho importante vocês também tê-la. Uma bem didática que eu acho interessante, somos todos teólogos do Sproul, apesar de não concordar, a gente nunca vai concordar com tudo, né? Mas ela é muito didática, principalmente para esse ambiente nosso aqui, que é rápido, de sala de aula, de debates curtos e objetivos. Então, essa daqui eu acho que é interessante vocês terem. Se tiverem as outras, tudo bem, mas essa aqui é importante, tá? Somos todos teólogos, uma introdução à teologia sistemática do Sproul. Então, é uma visão aqui reformada
Stanley Horton também, que é uma visão pentecostal. Então você vai ter sempre essa questão, uma visão calvinista, uma visão arminiana, e aí nós vamos abordar essas questões na nossa próxima aula, mas está aí um material, tá bom? Além dessas visões, eu tenho outros livrinhos aqui que eu acho interessante. Eleição Condicional, do Titilo, né, da editora Reflexão. Como a gente já tem algumas obras publicadas pela Reflexão, eu gosto sempre de apresentar o material deles, que hoje, enquanto você tem um vasto material da cultura cristã defendendo a teologia calvinista, que foi o que as pessoas conheceram mais profundamente assim durante um bom tempo, agora surge, né, uma resposta a essa concepção calvinista, que é a editora Reflexão hoje, que é a maior editora nesse contexto, né, que nós estamos vivendo, trabalhando a soteriologia especificamente. É uma editora que se debruçou sobre a visão soteriológica arminiana, wesleyana, e tem publicado aí, eu me surpreendo, porque eu entrei na Reflexão há 2 anos, e a editora estava com 750 livros publicados. Hoje a Reflexão já está ultrapassando 850 livros, está chegando aí a 900 livros publicados, só praticamente todos eles voltados para esta área, né? Alguns são comentários bíblicos, mas a maioria são dedicados aí ao arminianismo. Então, você não pode reclamar que não tem uma vasta literatura hoje nesta área, tá? Então, existe esse outro livrinho para que vocês possam conhecer, a Tulipe, né? Contestada pela Razão e pelas Escrituras. Vocês dá de ver aí? Olha aí. D.S. Castro, a Tulipe Contestada pela Fé e pela Razão. Interessante também, já tive a oportunidade de lê-los. E venho lendo alguns outros aí. Agora, esse aqui é uma obra mais de peso, né? Do Jerry Walls e Joseph Dongels. Porque não sou calvinista. Então, tá aí essas obras aí. Algumas são literaturas que fazem parte da sistemática, que vão trabalhar as duas perspectivas, tanto a perspectiva reformada calvinista quanto a arminiana, né? Então, vocês têm aí várias literaturas na sistemática e esses pequenos livros também da editora Reflexão que vão trabalhar a perspectiva arminiana. Então, é bom conhecer os dois lados dessa questão e também outras, né, como a luterana, que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui no nosso segundo encontro. Então, o preparo do indivíduo para aceitar a salvação. Nosso irmão já disse que não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. Então, vamos lá. De acordo com o nosso material aqui, há uma chamada divina, e esta chamada divina é universal. O autor cita inúmeras referências aí, vocês podem acompanhar no material de vocês. Ezequiel 33:11, Isaías 55:7, Mateus 11:28, né? Marcos 16:15, Romanos 8 e por aí vai. Então existe uma série de referências que são utilizadas para embasar aí a questão da chamada divina. Há uma vertente da soteriologia que vai dizer que esta chamada é a chamada para os salvos. Apesar de a palavra ser pregada para todos, né? Universalmente ser esboçada para todos, mas somente os salvos vão atender a este chamado. E aí onde vai entrar a questão monergista. Enquanto que no outro lado vai haver a questão sinergista, que entende que esta chamada divina é universal e que se estende a todas as pessoas, e as pessoas responderão a este chamado divino, né? E aí na salvação há uma participação tanto do Espírito Santo de Deus, quanto também da própria pessoa ao responder ao chamado de Deus. Então nós temos os dois lados. Existem aqueles que entendem que o homem não tem nenhuma participação, mas existe o outro pensamento mais arminiano que
compreende uma participação ao aceitar o chamado de Deus nesta questão aqui relacionada à salvação. Então, falamos aí rapidamente do chamado divino. A convicção do pecado, né? O segundo ponto aí para nós nessa questão aí é a convicção do pecado. Trabalho do Espírito Santo. Então, como eu disse, o Espírito Santo ele vai trabalhar no coração do homem. As Escrituras é bem clara nessa questão, tá? Independente da concepção ou da linha que você vai seguir, as Escrituras é clara quando ela vai falar lá em João, né? Que o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o trabalho do Espírito Santo é falar ao nosso ser, né? Caído, porque para as duas correntes, vamos dizer assim, tanto para o calvinista quanto para o arminiano, o homem é um ser depravado. E esse ser depravado ele está impossibilitado de chegar-se a Deus. Nenhuma das duas correntes negam isso. Agora, como essa pessoa vai responder ao chamado de Deus é que há uma discordância, tá? Acho que a gente precisa compreender em primeiro momento isso. Nenhuma das duas vertentes negam que o ser humano é totalmente depravado. Agora, como essa questão da depravação vai ser resolvida ao chamado divino, e essa questão do pecado, né, todos têm essa concepção de que há um chamado divino, que o ser humano ele é um pecador, né? Então, as duas vertentes entendem isso perfeitamente. Agora, como o ser humano reage ao chamado divino é a questão. É a questão X aí no assunto, tá? Você vai sempre ter, você tem aqui um R6 Pro mostrando a sua concepção das Escrituras, a interpretação que ele julga ser a mais correta, mas do outro lado você tem um Norman Geisler, que é um grande escritor também, reconhecido internacionalmente como autoridade no assunto, que defende uma perspectiva arminiana, wesleyana. O próprio John Wesley, o próprio Armínio tiveram essas concepções, que eram pessoas que tinham uma formação e um conhecimento também, né, das Escrituras. Então essa é uma questão que nós não vamos resolver da noite para o dia. E quanto mais o tempo tem avançado, mais literatura tem surgido aí. A salvação ela é um conjunto em que Deus trabalha na vida do ser humano, convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e o homem atende a esse chamado pela fé, né? Ao chamado de Deus. A pregação envolve arrependimento, né? E conversão. E quando a pessoa recebe essa mensagem de arrependimento e conversão, muitas vezes essas pessoas têm já a atitude, porque Deus toca na vida dele. Essas pessoas muitas das vezes não esperam nem o final de um culto. Tem pessoas que no meio do culto vai lá à frente receber uma oração sem ninguém chamá-lo. Porque a ação sobrenatural de Deus na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa foi tocada por Deus de uma tal forma que aquela pessoa ele foi conduzido, né, pelo Espírito de Deus, foi convencido dos seus erros e que ele precisa de mudança. Vamos falar sobre conversão. A conversão é a palavra usada para exprimir o ato, né, do pecador abandonar o seu pecado para seguir a Jesus. Ele mudou de rota. A conversão tem essa ideia de mudar de rota, né? Agora o que eu quero enfatizar aqui na conversão, ela inclui arrependimento e fé. Eu já citei o texto de Atos, quando fala que Pedro estava pregando e ele, na proclamação da palavra, ele falava: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o arrependimento é um dos requisitos aqui para a conversão do ser humano à salvação em Cristo Jesus. Se a salvação ela depende exclusivamente de Deus nesse sentido, eu faço uma pergunta para vocês. A minha pergunta é: na conversão
o arrependimento. É um dos requisitos. Outro requisito é a fé, como está colocado aqui para nós. Então, nesta ação de Deus, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, o arrependimento entra como uma vontade humana e a fé. Porque a palavra fala em Efésios 2:8, não é isso? Que a fé é um dom de Deus, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Por a fé ser um dom de Deus, esta fé que opera em nós para a conversão, ela é uma fé no sentido de um dom que não depende em nada do homem. A ação dessa fé que é produzida em nós, essa fé que age em nós, é uma ação de Deus. Nós não temos capacidade de responder ao chamado de Deus. Como fica a questão? Então, o arrependimento e a fé nessa questão da conversão, depende do homem ou só depende de Deus? Então, a conversão ela vem através da ação sobrenatural do Espírito Santo e da ação da palavra. A palavra é que causa a mudança e a fé no coração do homem, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, certo? É o que o irmão está dizendo. Se a pessoa ouve a palavra de Deus, a palavra ela vem ao coração do homem. E a gente compreendendo que o homem se encontra num estado de morte espiritual, que nós falamos lá, né? Morte espiritual, morte física, morte eterna e por aí vai. Então, quando ele ouve a ministração da palavra, ele é alcançado e ele se arrepende pelo efeito que a palavra produz na vida dele e a fé dele é despertada. Essa ação é totalmente produzida pela ação do Espírito e da palavra ou há uma participação do homem nessa questão? Então, veja bem, se a ação sobrenatural do Espírito Santo vem à vida da pessoa e a pessoa ela é alcançada pelo poder da palavra e numa visão mais reformada calvinista, essa pessoa ela recebe a palavra e a palavra produz nela o arrependimento e a fé, é porque essa pessoa é uma das pessoas eleitas que foram alcançadas, né? É um dos eleitos que foi alcançado. Tudo que ocorreu na vida dele independe da reação dele, porque a palavra de Deus é quem produziu, foi Deus quem alcançou ele, porque ele é um dos eleitos de Deus. Então, aí é uma questão de a palavra alcançar a vida e a graça de Deus chegar à vida da pessoa, e essa graça de Deus o homem não pode resistir. Tá? É mais ou menos isso. Na concepção que o irmão nos coloca, a gente compreende aí uma visão mais soteriológica arminiana, em que a palavra de Deus é esboçada e o Espírito convence aquela pessoa, e a pessoa que tem uma vontade, na visão arminiana, ela responde ao chamado de Deus pela fé, com o seu arrependimento. Ele se arrepende dos seus pecados pela fé, que é um dom que Deus o deu, porque todas as pessoas têm fé, essa pessoa tem a sua fé despertada, tocada pelo poder da palavra, que penetra no mais profundo do interior do ser, e essa palavra produz a mudança. E aí tem a reação do ser humano ao receber a palavra. E uma vez ele recebendo a palavra produz a salvação mediante a fé daquela pessoa. Então, é mais ou menos as duas concepções aí, para que a gente possa ter um rápido entendimento de como cada um defende a sua concepção aí relacionada ao chamado de Deus, né? Na salvação aí. Principalmente essa questão da ordem da salvação, falando da conversão, né? Que o ser humano vai responder à salvação de Deus através da fé e do arrependimento. Na questão da preservação, aqui nós temos o conceito seguinte: o crente jamais se há de perder, né? Então, na concepção que o autor apresenta para nós aqui, é uma concepção arminiana da salvação, aonde o ser humano jamais se há de se perder, né? E
existe a corrente arminiana que compreende que Deus o dota de uma graça sobrenatural àqueles que são salvos, que é bem próximo da concepção também calvinista de que, uma vez salvo, a pessoa não pode perder a salvação, né? Então, nós vamos estudar essas duas questões aí na nossa próxima aula, onde nós vamos abordar a visão calvinista, que tem ali a tulipe, e também o facts, né, que é a visão arminiana com os seus 5 pontos. Então, a gente vai falar depois sobre essa questão aqui. Libertação do pecado é um outro ponto que nós vamos falar sobre a ordem da salvação. Então, o ser humano ele é alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus, e através da fé e do arrependimento. E ele alcança a libertação, né? A libertação do seu estado de pecaminosidade, porque ele se encontra, o ser humano se encontra morto nos seus delitos, nos seus pecados, e ele é alcançado por Deus, né? E como diz a própria palavra, essa pessoa que estava morto nos seus delitos e pecados, como diz Efésios, ele passa a uma nova vida, a ressurreição espiritual, né? Ele ressuscitou ao ouvir o chamado de Deus, tá? Ao ouvir o chamado de Deus. Deus o chamou, e essa questão é complexa, né? Acerca da conversão e da libertação do pecado. Eu estava observando a exposição do R.C. Sproul, e ele fala acerca do chamado, da conversão, e ele toma como base a ressurreição de Lázaro. Da mesma forma que Lázaro estava morto no sepulcro, depois de 4 dias, Jesus chega ali, chama ele pelo nome, ele ouve a sua voz e ressuscita, porque ele estava morto, ouve a voz de Jesus e ressuscita. Só que eu observei na comparação do Sproul uma questão. Por exemplo, ele fala isso na sua introdução aqui, Somos Todos Teólogos. Primeiro, Lázaro estava morto fisicamente. Então ele estava morto tanto, vamos dizer assim, espiritualmente quanto fisicamente. E quando Jesus falou com ele, ele ouviu a voz da vida e ressuscitou. Então, independe, nesse sentido aí, no caso da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, independe de Lázaro ouvir. Lázaro estava morto, fisicamente. Jesus falou e ele obedeceu ao chamado divino e ressuscitou. Da mesma forma, espiritualmente, o ser humano se encontra morto espiritualmente, porém ele, fisicamente, em outros casos, ele se encontra vivo fisicamente, se encontra morto espiritualmente, para ouvir o chamado de Cristo, né, do Espírito Santo, que o convence do pecado, da justiça e do juízo. No caso de Lázaro, Lázaro estava morto, nos 2 sentidos. Mas, independente disso, ele ouviu a voz e ressuscitou. Aí Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Lázaro obedeceu ao chamado de Jesus, saiu do sepulcro e veio para fora. Ele atendeu ao chamado. Então, uma visão mais calvinista, só para a gente pensar aqui, Lázaro, ele estava morto tanto físico quanto espiritualmente, ele ouviu a voz de Deus, o chamado de Deus, e quando ele ouviu o chamado de Deus, ele foi ressuscitado e, consequentemente, ele atendeu ao chamado de sair e vir para fora do sepulcro. Na ressurreição espiritual, Lázaro, o ser humano, também na salvação se encontra morto espiritualmente. Quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo chama essa pessoa à salvação, essa pessoa aceita a salvação alcança essa pessoa. E na visão mais calvinista, isso não depende do homem, porque é o Espírito que está convencendo está chamando aquela pessoa que é um dos eleitos. Mas numa visão mais arminiana, se nós pararmos para pensar na questão da pessoa que está morto espiritualmente e que vai ser ressuscitado espiritualmente. Quando a palavra de Deus fala ao coração dele, ministrada, então o Espírito Santo convence ele
ele recebe aquela palavra, Deus está o chamando, ele abraça aquele chamado de Deus e ele decide obedecer ao chamado de Deus, numa visão mais arminiana aí da doutrina da salvação. O Sproul não coloca isso, mas eu estou colocando aqui. Imagine só. Da mesma forma que Lázaro não podia ouvir e Deus o ressuscitou, semelhantemente ele pôde, após a ressurreição, fisicamente ouvir o chamado para fora e obedeceu ao chamado de vir para fora do sepulcro. No contexto espiritual, a gente talvez possa fazer uma ligação em que o homem é convencido dos seus pecados, ele abraça a salvação e a partir daquele momento, através da fé que Deus já lhe deu, essa pessoa atende ao chamado de Cristo. Então, essa é uma concepção mais voltada para a interpretação arminiana. Só para a gente pensar, para que na próxima aula a gente já possa ter caminhos aí a percorrer, tá? Então, nós somos libertos do pecado e essa libertação ela pode ser efetuada na visão de alguns por uma chamada e uma ação exclusiva de Deus, monergista, ou numa ação sinergista em que Deus age e há uma resposta do homem para este chamado. Então, estado de perfeição. A nossa vida ela vai ser trabalhada após a salvação, a conversão, a preservação, né? Da parte de Deus, que Ele nos preserva nesse estado de salvação, porque nós fomos libertos do pecado e nós vamos seguir na jornada num estado de busca pela perfeição, né? A santificação por completa que será somente na vida eterna. Mas nós estaremos nesse processo, né? de perfeição. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aqui eu me lembro de um texto lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, nas bem-aventuranças, que o sentido da expressão sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu tem um sentido de maturidade. Sedes maduros, né? Que nós venhamos alcançar aquela maturidade na nossa caminhada cristã, né? Uma maturidade na nossa jornada cristã. Talvez aquela maturidade que Policarpo, quando estava diante dos romanos, que foi colocado diante do imperador para negar a Cristo, e foi lhe dada a oportunidade, Policarpo olhou e disse, talvez como um arminiano, né? Policarpo disse, eu sirvo ele há 86 anos, ele nunca me fez mal algum, como eu poderia negá-lo nesse momento específico, justamente agora, nesse momento. Então foi mais ou menos essa expressão de Policarpo diante do imperador romano, né? Que ele não negaria ao Cristo, né? Ao Cristo que havia há 86 anos atrás lhe resgatado da sua vã maneira de viver. Então a gente que alcança uma certa maturidade para lidar talvez com questões complexas como essa, tá? E eu acho que ambos os modelos soteriológicos vão ter as suas complicações. Nenhum deles são perfeitos. Aos nossos olhos, eles também não são todos perfeitos com relação às suas exposições, né? E os seus pontos aí que são apresentados nas vertentes soteriológicas. Mas que você possa procurar examinar as escrituras e adquirir um conhecimento melhor acerca dessa questão. A perfeição do caráter cristão, né, vai sendo moldada pelo ensino da palavra também. Acho que nós podemos observar isso claramente, né, na escritura em que nós somos aperfeiçoados, né? Quem é santo vai se santificar, buscar mais a santidade, a justiça de Deus. Quem é puro vai se purificar, buscar a purificação, a perfeição. Enquanto quem está sujo vai se contaminar mais com as coisas desse mundo, né? Não é mesmo o mundo, nem o que no mundo há, que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então nós não amamos o mundo, né? O mundo no sentido ali de João, nesse contexto, é o sistema do mundo, né? Agora, quando diz que Deus amou o mundo, Deus amou os seres, né? As pessoas do mundo. O amor de Deus foi manifesto aos seres humanos. Então eu acho importante a gente observar essas questões aí, para ir abrindo os horizontes aí com relação à ordem da salvação. Glorificação, né? O ato final do processo da salvação será a glorificação do crente, né? Isso só ocorrerá no fim. Então, esse ato de glorificação não será agora, né? Mas sim, futuramente, tá? Então, nós esperamos, né? A criação, no momento, ela geme diante das aflições, das adversidades, dos problemas, aguardando a redenção por completo. Porque nós fomos alcançados e salvos pela graça de Cristo Jesus, ainda que não merecíamos, nós fomos alcançados pela graça, mas a redenção ela ainda não foi efetuada no sentido completo. Por quê? Porque nós estamos na nossa jornada, estamos aqui, nós somos salvos, e aí a gente tem que ter aquela visão escatológica também da salvação, que ela é já e ainda não. Nós já somos salvos, né? Somos salvos por Cristo Jesus, mas enquanto nós não tivermos a conclusão final, depois do juízo de todas as coisas, aí sim, estaremos num estado eterno, glorificados eternamente com Cristo, né? Aí não haverá mais nem choro, nem pranto, nem dor, porque todas essas coisas já serão passadas. Mas enquanto isso, nós somos salvos, que estamos naquela fase escatológica de já e ainda não, né? Que é uma expressão utilizada aí bastante na escatologia, que eu acho que convém também a gente usar aqui na soteriologia, porque haverá um momento da morte também aqui, em que a pessoa, ele sendo salvo, estará com Cristo no paraíso, e aguardará a ressurreição do seu corpo, porque aqueles que estiverem também no pó, o corpo ressuscitará para ser glorificado, né? E aí sim, a salvação será concretizada de uma vez por todas, né? Nós estamos salvos, mas aguardando o fim da glorificação. O primeiro passo é a nossa salvação em Cristo Jesus pela ação do Espírito Santo e a conversão mediante a fé, que é o dom gratuito de Deus. Então, aí nós alcançamos essa libertação, e o estado de caráter sendo aperfeiçoado, ele vai sendo moldado na nossa, vamos dizer assim, uma santificação no sentido progressivo. Ela é instantânea, mas também progressiva, porque nós precisamos de praticar e viver uma vida cristã, de caráter cristão, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Nós praticamos boas obras não para alcançar a salvação, mas as boas obras, elas são praticadas porque nós somos salvos em Cristo, né? Não é o praticar das obras que vai nos levar à salvação, mas é a salvação que vai nos levar à prática das boas obras. Com relação à glorificação que foi colocada no texto de Romanos, é assim, na interpretação do texto, nós somos alcançados, convertidos, e existe essa modificação. Mas o estado de glorificação, ele se concretizará futuramente, porque nós seremos transformados, glorificados em Cristo Jesus, porque nós fomos salvos, né? Mas a criação ainda geme nessa questão aí, já e ainda não, porque a manifestação da salvação é agora, nas nossas vidas, no momento, instantânea, mas ainda não foi concluída no sentido da redenção final, que é a ressurreição. Aí sim, estaremos no estado perfeito de glorificação após a ressurreição, né? E o estado final. Aí sim a obra da salvação ela é consumada por completo na vida do salvo. Então vamos falar sobre os 3 aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação.
Então, os três aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Então, falando primeiro aí do aspecto, né, da justificação, nós vamos falar desse primeiro ponto aí. E depois a gente aborda os outros dois. Então, nós temos aí os três aspectos da salvação. O primeiro deles aí, justificação. Então, o primeiro aspecto aí da salvação é a justificação. Nós somos justificados, né? Não porque merecemos, mas nós somos justificados em Cristo Jesus. Justificação. Gente, a justificação é, sobretudo, um ato da graça de Deus, né? Da soberania, né? do Senhor Jesus Cristo, em favor de nossas vidas. Então, aquilo que já foi colocado, e eu sei que a gente vai discutir depois na outra aula mais a fundo sobre essa questão da salvação. É pela graça sois salvos. Então, a justificação é um ato, né, da graça de Deus. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Em favor de nossas vidas, essa graça nos alcançou, né? A graça de Deus nos alcançou e nós somos justificados diante de Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. É isso que a palavra vai nos dizer? Como Paulo na carta aos Romanos diz, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos separados da glória de Deus. O que foi que aconteceu com Adão, que nós discutimos nas aulas de Ramartiologia? Adão e Eva pecaram e se afastaram, se distanciaram de Deus. O pecado fez separação, como diz o profeta, né? Isaías 59, as vossas transgressões, elas vão fazer separação entre vós e o vosso Deus, e vai encobrir o rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então a separação entre nós e Deus é o pecado, que nos distancia de Deus. Agora, Paulo ele vai dizer aqui aos romanos que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas nós recebemos o quê? A justificação. Nós recebemos a justificação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem nos justifica diante de Deus? Cristo, né? Então, nós recebemos essa justificação por Cristo Jesus. Aos olhos do Pai, nós somos justificados porque Cristo é quem nos justifica. E se nós somos justificados por Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, essa é a nossa definição básica aí de justificação, né? No texto grego nós temos a expressão de kaios, que significa justo. E lá no texto hebraico nós vamos ter aquela expressão conhecida que é tzadik, né? Tzadik, o justo, que pratica justiça, né? Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O justo, tzadik. Então há uma diferença entre o justo e o ímpio, né? O tzadik, o justo. Existe uma diferença entre o dikaios, aquele que pratica justiça. Essas duas expressões são sinônimas, né? Tanto o hebraico quanto o grego têm o mesmo significado, né? Tzadik no hebraico e dikaios no grego. Essas expressões, elas definem para nós o caráter daqueles que são justificados, né? Nós somos justos porque nós fomos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus, que é manifesta para nós. A necessidade da justificação. Vamos falar desses 4 pontos aí na sequência. Existe a necessidade da justificação. Por quê? Como disse aí o pastor Charles, nós estávamos na condenação, né? Havia uma condenação para o homem. E nós estamos agora não mais condenados, mas justificados por Cristo Jesus. Então, a necessidade da justificação é porque o homem se encontrava num estado de condenação, né? E, mediante a ação do Espírito de Deus, o homem foi justificado na conversão mediante a fé.
A fonte da justificação. Qual é a fonte da justificação? É a graça, o favor de Deus. Porque o homem está distanciado de Deus. A fonte da justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus. Pela graça, sois salvos. Fundamento da justificação, a justiça de Cristo. Então nós somos justificados em Cristo. Se nós somos justificados em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Sendo, pois, justificados pela fé, nós somos justificados pela fé. É a fé em Cristo que nos justifica. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. E os meios da justificação? A fé e o arrependimento, né? É a fé que Deus colocou em cada um de nós, a fé salvífica, a fé salvadora, é que vai produzir, mediante a aplicação da palavra de Deus, mediante o processo da regeneração operada pelo Espírito Santo nas nossas vidas, é que o homem chega ao arrependimento. Então é o Espírito que vai fazer esse processo nas nossas vidas e nós vamos abraçar, né, a salvação em Cristo Jesus e somos justificados por Cristo. A justificação é uma ação exclusiva de Deus. Então, se eu colocou de forma correta, a ação de justificar a cada um daqueles que são salvos não depende da pessoa. Ela depende exclusivamente da Trindade, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo na vida da pessoa que vai trazer a compreensão do sacrifício de Cristo e nós vamos ser justificados mediante o sacrifício de Cristo diante do Pai. É o sacrifício de Cristo que vai nos justificar. E quem nos convence? O Espírito Santo. E Deus nos justifica por quê? Porque nós não somos justos aos olhos de Deus, mas é o sacrifício de Cristo que nos torna justo, melhor dizendo, diante de Deus. Então é esse sacrifício de Cristo que vai nos tornar justos diante de Deus. Então a obra é exclusiva de Deus. Agora, quando nós somos justificados pelo sacrifício e pelo próprio Deus, as nossas vidas são justificadas por Deus, mas é a graça que vem ao nosso encontro, né? Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Então agora a regeneração. Somos justificados. Aí o que ocorre nesse momento, né, da conversão? A regeneração. É um ato secreto de Deus, né? É um ato totalmente secreto. Você não tem como apalpar essa questão aí, mas você tem uma regeneração interna. Você é regenerado diretamente por Deus, né? Ele nos transforma, né? Ele nos modifica, nos dá uma nova vida, nos concede uma nova vida espiritual. Nós somos transformados a um novo nascer, é um nascer do alto, como diz João 3, né? A história lá de Jesus com Nicodemos. É nascer do alto, nascer de novo. Mas esse nascer de novo não é entrar no ventre. O nascer de novo na regeneração é nascer do alto. A expressão grega ali tem o sentido de ser nascido do alto. Então nós somos regenerados espiritualmente, temos uma nova vida por uma ação sobrenatural de Deus. A regeneração nos afeta no completo, né? No inteiro, o nosso ser por inteiro. Então somos regenerados físicos e espirituais. Quando Deus criou Adão lá em Gênesis 2:7, ele fez o boneco, formou o ser humano do pó da terra e soprou no físico, no espiritual dele. Então, aquele homem teve vida. Pós-queda, ele teve uma morte espiritual, mas continuou fisicamente vivo, precisando da graça de Deus. E aí nós somos resgatados, regenerados nessa nova vida que nós vamos ter em Cristo. Nós passamos a ter uma nova vida espiritual, porque nós nascemos do alto. Nascemos de novo mediante a regeneração, que é um evento único, que ocorre uma única vez e de forma instantânea na vida de cada um daqueles que são alcançados pela graça de Cristo Jesus, né?
Então alcança a regeneração. E nós vamos falar aí também sobre nascidos de Deus, purificados, vivificados e ressuscitados. Então, quando nós somos regenerados, nós nascemos de Deus, nós nascemos do alto. Uma única vez, porque o homem morreu espiritualmente e ele passa a uma nova vida, a ressurreição espiritual. Então, esse nascimento que nós temos na nossa regeneração espiritual, esse nascer do alto, ele produz também uma ressurreição espiritual. Ao passo em que nós nascemos de novo, nós nascemos espiritualmente, nós ressuscitamos, porque nós estávamos mortos espirituais, né? Mas passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E nós somos purificados, né? Se haveis sido lavados, purificados, regenerados pelo poder da palavra, então nós alcançamos essa nova vida. Então esse processo aí da regeneração, ele ocorre através do novo nascimento, da purificação, né? Que nós somos purificados também, como diz a palavra de Deus em Tito 3:5. Então nós somos purificados pelo Espírito de Deus também, somos vivificados também, né? Nós passamos a ter vida, porque nós estávamos mortos e passamos a ter uma nova vida, somos vivificados. E ocorre também como está lá em Efésios capítulo 5, né? Capítulo 5 você vai ter essa descrição aí, quando o texto vai dizer que nós somos tanto vivificado quanto nós somos ressuscitados. E os meios da regeneração? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos regenera, né? Então, os dois meios aqui, os meios da regeneração são o Espírito Santo, o arrependimento e a fé. Por quê? Que a ação do Espírito Santo, através da proclamação da palavra de Deus em nossas vidas, tanto do Espírito quanto da palavra, vai produzir o arrependimento e a fé. Então, quando nós somos despertados, quando a nossa fé é despertada, a fé salvadora, né? A fé salvadora, porque existe aqueles que classificam a fé entre fé natural, que as pessoas têm, e as diversas religiões têm as suas crenças, a sua fé natural. E existe a fé salvífica, que é a fé salvadora no sacrifício de Cristo Jesus. Então essa fé salvadora é que vai produzir o arrependimento por uma ação, né, sobrenatural do próprio Deus nas nossas vidas. Por último, a santificação. A Bíblia ensina claramente a santificação, né? A sua forma verbal santificar também pode ser apresentada nos diversos textos, né? E nós temos aí a santificação, literalmente, é o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso, né? Ou um propósito religioso. Então, santificação, hagios é uma expressão no grego para santo, né? Assim como também aquela expressão tão conhecida nossa no texto hebraico, kadosh, né? Kadosh significa santo, separado, consagrado. Então, nós podemos observar que a santificação é uma consagração, é uma separação, né? A natureza da santificação se dá na separação, porque é separado para algo exclusivo, na dedicação, dedicado a algo. Nós somos separados, né, para servirmos a Deus, a Cristo, e nós somos dedicados, né? Existe uma dedicação também, dedicar a algo. Então, a santificação nos leva à separação, à dedicação, à consagração, né? Consagração. Assim como havia uma separação, uma dedicação, uma consagração naquele contexto do Antigo Testamento, na vida daqueles que prestavam um serviço litúrgico no sacrifício, no templo, ou na tenda da congregação, ou no templo.
também as nossas vidas diante de Deus precisam serem apresentadas em separação, dedicação e santificação. Como já foi dito aqui, aquele que é santo se santifique mais ainda, aquele que é sujo se suje. Então, se nós somos alcançados pela graça, nós somos pessoas que praticam as boas obras e a santificação, não para sermos salvos, como eu disse, mas porque somos salvos em Cristo. Os meios da santificação. Os meios da santificação são o sangue de Cristo e o Espírito Santo. É o sangue de Cristo, né, que vai produzir a santificação, porque é o sacrifício de Cristo que vai trazer salvação e santificação para nós, através de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence dos nossos pecados, convence da justiça de Deus, nos convence do juízo, e que o sacrifício de Cristo é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação, né? E também é o meio aí apresentado para a nossa santificação. Cristo é quem nos purifica de todo o pecado, né? Então nós somos purificados aos olhos de Deus mediante o sacrifício de Cristo. E a prática da própria palavra. A palavra de Deus, ela produz em nós santificação. Então é a palavra de Deus que vai produzir também santificação nas nossas vidas, tá? Então são meios aí de santificação: sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Para finalizar a minha parte aqui, pros Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses: Paulos kai Timóteos doloi Christu Jesus passin tuis hagios em Cristo Iesu, tois usin en Filipois sun episcopois kai diáconos. Olha aqui, que bênção aí a palavra de Deus aí. Paulo e Timóteo, servos doulos de Cristo Iesu, de Cristo Jesus, passim a todos, tois hagios, aos santos, tois hagios, aos santos em Cristo Jesus, aos santos em Cristo Jesus, tois os sims, aos que estão em Filipenses, em Filipos. E ele vai usar a palavra santos aqui, vai? Deixa eu ver, vai. Eu citei aqui, tois hagios, aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. Eu finei o versículo 1, né? A tradução do versículo 1 aí. Então nós temos aí uma palavra de Paulo e Timóteo, escravos de Cristo, doulos, escravos de Cristo Jesus, né? A todos, tois hagios, a todos os santos. Veja que Paulo, ele não fez acepção aqui em Filipenses 1:1. Ele e Timóteo escrevem esta carta aos Filipenses, em Filipos, na Macedônia, né? Filipos na Macedônia. Tessalônica era a capital da Macedônia e Filipos era uma cidade macedônica que foi erguida em homenagem a Filipe, o pai de Alexandre o Grande, né? E Tessalônica era o nome da cidade. Tessalônica era a capital da Macedônia, que era, historicamente, o nome foi dado a esta cidade em homenagem à irmã de Alexandre o Grande, tá bom? Então nós observamos aqui Paulo escrevendo aos filipenses, aos bispos, aos diáconos, aos irmãos, os santos. E Paulo, ele se coloca como escravo de Cristo. Bem, findamos a nossa aula de hoje falando sobre a salvação, discutimos aí os aspectos básicos. No nosso próximo encontro estaremos discutindo os conceitos da salvação. Que você possa estar se dedicando, pesquisando nas diversas fontes que nós deixamos aqui na descrição e se aprofundando mais neste conteúdo tão importante que é a soteriologia. Até breve e até o nosso próximo encontro.